Aleluia. Aleluia. É o que queremos, amém, igreja? É o que desejamos encontrar com o Rei Jesus. Ele virá, é a maior esperança da nossa vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, povo santo. Que bom começar adorando. Podemos assentar agora, amados. Dar algumas orientações. Já me apresentei, sou o pastor Damaso, pastor da igreja local aqui, igreja Filhos do Reino. Já fazemos esse seminário do Reino há mais de 20 anos. 20 anos profetizando a volta de Jesus. Mas essa aula que você está presenciando hoje, ela é nova. Nunca foi feito neste formato. Serão 5 ministrações, hoje até sexta-feira. E o tema é a igreja gloriosa, né? Os santos glorificados. Vai falar só de salvação. Como é que nós vamos viver o futuro com Jesus? Chamando ali, então. Glória a Deus. Então você está participando agora do seminário nesse formato inédito. A folhinha de graça, o lanche de graça, a palavra revelada de graça, porque Jesus disse aos discípulos: de graça recebei, de graça dai. Então não vendemos a palavra. E o lanche é só um carinho. Tudo que vamos falar aqui vai estar escrito na palavra de Deus. Você pode fazer pergunta, pode fazer até comentário, desde que seja dentro da palavra de Deus, bíblico. Não pode tirar curiosidade fora da palavra. Então vamos interagir assim. Se alguém tiver alguma dúvida durante a ministração, pode levantar a mão, fazer a pergunta, e a gente vai parar para tentar elucidar a sua dúvida. Amém? Obrigado, filha. Glória a Deus. Podemos começar então, queridos? Vamos começar? Está na hora, né? Olha lá para o relógio lá. Quando é 9 horas em ponto, não importa onde nós estamos na ministração, vou parar, dar aquele intervalo para você, para ter o segundo tempo. Então vamos lá, queridos, nós vamos falar sobre o reino de Deus e mais especificamente sobre nós no reino de Deus. Vai ser diferente por causa disso, porque nós corremos a carreira da fé cristã pela fé. Ninguém jamais viu o Senhor de fato, né? Somos os bem-aventurados que não viram e creram. Nós cremos pela fé. Mas uma hora Ele descerá do céu e nós veremos face a face. E é a partir daí que nós vamos começar a estudar. Amém? Não vou me propor a falar de escatologia, né? O que vem antes da volta de Jesus, por exemplo, batalha do Armagedon, nada disso. Vamos focar no que vai acontecer conosco, com os santos, com os salvos. Amém? Vai ser muito, eu acredito, irmãos, estou orando nesse sentido, vai ser renovador para muita gente. Vai trazer alento, vai trazer renovo de fé, vai fortalecer tua fé em Cristo. Vamos avançar aqui então. Igreja gloriosa herda a realeza. É o tema de hoje. Isaías 32:1. É muito bom que vocês, seminaristas, participem falando o texto. Aquilo que contamina o homem é o que sai da boca. De igual forma, quando você fala a palavra de Deus, ela te impregna. Então fala a palavra de Deus. Vamos lá? Eis aí está, que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Profecia de Isaías sobre o reino messiânico, sobre o futuro reino. Reinará um rei com justiça. Ele não está falando de reis humanos da linha de Davi, ele está falando do rei Messias, daquele que viria no futuro. E quando este rei estiver reinando, ele não governa sozinho, porque junto a ele tem também os príncipes e princesas. Pastor, por que está escrito aqui princesas? Porque a Bíblia é patriarcal, ela foca no homem, né? Em primeiro lugar foca no homem. Mas dentro dessa palavra aqui, os governantes, você vai ver que tem as mulheres também. Então, é verdade, irmãs, vocês também vão reinar com Cristo. Vocês não vão ser governadas por Cristo, vocês vão reinar junto a Ele. Eu vou mostrar isso ao longo dessa ministração. Vamos avançando, vamos lá.
Quero falar sobre o nosso direito de reinar. A maioria esmagadora dos cristãos que eu conheço, das várias denominações e igrejas que eu conheço, não enfatizam que o cristão vai reinar. Você que é meu convidado de primeira vez aqui, está acostumado a ter no seu coração, na sua boca, a ideia de que você vai reinar com Cristo? Meus amados visitantes, você costuma ouvir isso? Que você vai reinar com Cristo? Não falei morar, falei reinar, governar com Cristo. É raro, né? Como eu disse, estou fazendo esse seminário gratuito há 20 anos. Centenas de turmas como essa passaram diante dos meus olhos. Então, se me dá gabarito para dizer, irmãos, a maioria não crê e nem ouve falar que vai reinar com Cristo. Então, a ênfase que nessa aula, a primeira aula de hoje, é fazer você entender que no projeto de Deus, Ele não quer só salvar sua alma do lago de fogo. Ele vai fazer muito mais que salvar sua alma do lago de fogo. Por você ser filho de Deus, filha de Deus, o Senhor te elegeu para uma posição de realeza. Amém. Aos pouquinhos você vai entender isso. Amém? Então vamos lá. Há uma profecia nos lábios de Ana, mãe do profeta Samuel. Quando ela recebeu o milagre dela, Deus, o Espírito Santo usou Ana para proferir estas palavras. Essas palavras não são só do coração de Ana, elas são ungidas ou inspiradas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, vamos ler juntos? Leia todos os textos junto com o pastor, vamos lá? Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ana profetiza ao que vai acontecer. O Senhor tira o pobre do monturo. A palavra monturo não é comum no português usual. Monturo é um monte de lixo, um monte de escombro. Olha que lindo que está sendo dito aqui, irmãos. O Senhor tira aquele que não tem nada, aquele que é desvalido, do monte de lixo e o faz assentar aonde? Aqui, ó. Trono de glória entre príncipes. É uma mudança radical de status, não é? Da pobreza absoluta para a realeza. Só se assenta entre príncipes quem tem direito à realeza. Amém? E é maravilhoso demais isso aqui, irmãos. Ana, então, pelo Espírito, proferiu essa palavra. Mas não tem só nesse texto a mesma afirmativa. Querem ver? Avança aí para mim. Olha que interessante. No Salmo 113, verso 7, fala a mesmíssima coisa. Agora já não é Ana, é o salmista que diz, vamos ler? Toda a igreja, vamos lá? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo, do monte de lixo, o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Amém, povo santo? Tentei ilustrar aqui, ó. Tem um homem aqui sobre lixo, um monte de lixo, e do lado de cá ele está sendo coroado. Essa é a mudança de status. Amém? De não ter nenhum valor social, não é, nenhuma relevância nesse mundo, passa a ser príncipe e senta-se entre príncipes. Aos pouquinhos essa informação vai entrar no seu coração. Ninguém está com o rei na barriga. Eu não estou com o rei na barriga, apesar de estar ungido com o Espírito Santo. Mas é necessário você assumir aquilo que Deus fala a teu respeito. Às vezes nós rejeitamos grandezas de Deus por achar que nós somos merecedores. De fato, somos pecadores. Mas o Senhor é que fala que vai fazer a nosso respeito. Não somos nós que estamos pleiteando ou exigindo alguma coisa de Deus. Ele disse que vai fazer isso. Tirar aquele que hoje não é nada e colocar em posição de realeza. Paulo diz isso.
O Senhor usa as coisas débeis desse mundo para envergonhar as fortes. Usa as que não têm valor para envergonhar aqueles que se acham muito. Deus faz isso. Amém? Então não tenha esse preconceito. Será que Deus vai fazer comigo? Não importa a sua posição nesse mundo. O Senhor tem promessa de fazer você se assentar entre príncipes. Você vai ver. Vocês verão. Vamos lá, avança para mim mais um. Efésios capítulo 1, verso 5. Presta atenção, que saímos do âmbito, né, daquelas profecias em código, em sombra do Antigo Testamento, e agora estamos no Novo Testamento, quando Paulo fala mais claramente a nossa vocação. Então aqui já não é mais uma figura de linguagem, aqui não é uma profecia ainda em sombras, aqui é Paulo falando claramente. Vamos ler aqui Efésios 1, 5 e depois Romanos 8, 17. Todas essas palavras são direcionadas à igreja, aos filhos de Deus. Se é para a igreja, você tem que tomar posse. Amém? Vamos lá, todos juntos? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a vontade do próprio Deus. Nos predestinou por meio de Cristo. Quantos são de Cristo aqui nesse lugar? Então você está dentro dessa palavra. Agora eu quero destacar o tema da nossa meditação. Fazer com que herdemos realeza. Nenhum de nós aqui tem nascimento nobre. Tem alguém aqui de ascendência da nobreza portuguesa, por exemplo? Não, né? Desde que o Brasil se desligou de Portugal, a família Orleans de Bragança não tem nenhum representante aqui. Então, querido, nós somos meros plebeus. Nós não somos povão. Nós não temos nada de real, nada de realeza. Não estamos ligados à realeza, certo? Porém, em Cristo, somos feitos realeza por adoção. Veja bem, de nascença não temos nenhum gabarito. Mas por adoção, passamos a ter o direito. A regra de adoção na antiguidade é mais ou menos assim. Tanto o filho nascido em casa, legítimo, do sangue, como o adotado, se adotado legalmente, tinham os mesmos direitos legais. Então, o único filho de Deus, nascido de Deus direto, é Jesus. Ele é o rei por causa disso. Porém, nós somos por adoção. E passamos a ter direitos legais também à realeza. Como estão entendendo? Não é por nascença, por adoção. Romanos capítulo 8, verso 17. Vamos ler, igreja? Vamos lá. Ora, quem é filho aqui? Esse "se" é uma condicional, né? Você acredita que você é filho de Deus? O Espírito Santo testifica aí dentro de você que você é filho de Deus? Logo, se você é filho, o que acontece? Se você é filho, se nós somos filhos, o que acontece, irmãos? Somos também o quê? Herdeiros. Isso aqui eu bato aqui para fazer barulho mesmo de propósito, viu? Para chamar a atenção, ó. O que nós somos? Você sabia que você era herdeiro de alguma coisa? Do meu pai não herdei nada, coitado do meu pai, não deixou nada para mim. Meu pai natural. Mas em Deus eu sou herdeiro. Só uma irmã que deu glória. Ela tomou posse, o resto ficou tudo calado, olhando para minha cara. Assim, herdeiro? Que história é essa de herdeiro? Obrigado, Senhor. Os mais antigos já sabem que são herdeiros. Somos herdeiros. Está na sua Bíblia, sempre esteve. Você já deve ter lido esse texto. Mas não atentou para o detalhe. Somos herdeiros. Agora tem um plus. Tem um algo a mais. Herdeiros de Deus, o Pai. E co-herdeiros com Cristo, o Filho. Entendeu? Do Pai, somos tão herdeiros junto com o seu Filho primogênito.
Isso é muito grande, irmãos. Jesus nos chama de irmãos. Hebreus diz, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Por adoção, nos tornamos então irmãos de Jesus e co-herdeiros com ele. A herança de Jesus é compartilhada com seus irmãos. Tá bom para você isso, irmãos? Não é fato que a maioria da igreja não pensa nessas coisas? Pensa só em pegar o bonde do arrebatamento, fugir da terra e nunca mais voltar? Eu sei. Irmão, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, com o próprio Rei Jesus. Está escrito. Com Cristo. Agora tem uma condicional. Se, agora ninguém quer. Reinar com Cristo todo mundo quer, né? Mas tem uma condicional. Se com ele, Jesus, sofremos. Quer sofrência? Você quer sofrimento? Tem que ter sofrimento. Tem que pagar preço, não é? Cruz, mortificar o seu eu, mortificar a sua carne, abrir mão, abnegação, matar a sua natureza humana. Tem uma série de condicionais para você herdar com Jesus Cristo. Amém, queridos? Não tem oba-oba, não. Não estamos aqui empolgando teu coração com oba-oba, não. A realidade, o Senhor nos elegeu para sermos co-herdeiros. Mas nós vamos ter que pagar o preço até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não existe oba-oba nessa proposta. É bem claro. Se com ele sofremos, agora leia o finalzinho que é maravilhoso. Vamos lá? Também com ele, Jesus, seremos glorificados. Eu valorizo o máximo as palavras. Eu valorizo o máximo as palavras, irmãos. Nós seremos com ele glorificados. E pagarmos o preço. Avança aí para mim. Efésios, capítulo 2, verso 19. Vamos ler? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. Vou deixar vocês lerem o finalzinho, vamos lá. É pouco? É pouco? É pouco isso, irmãos? Você se tornou, por adoção, filho de Deus. Essa relação de parentesco, de parentela, de paternidade, é muito importante ser compreendida. Antes de eu vir a Jesus, eu era ateu. Não acreditava nem em Deus, não acreditava no diabo, não acreditava em Jesus, não acreditava em nada. Eu não acreditava nem em sorte, nem em rifa de colégio, nada. Nem em rifa eu entrava, irmãos. Eu não acreditava em nada que fosse não racional. Longe de Deus, afastado de Deus, na bebida, dentro dos bares, no botequim, lá no pagode, no alto do Morro do Salgueiro, você não imagina eu lá, né? Na rodinha lá, batendo na mão assim. Esse homem totalmente longe de Deus, não sabia que o Pai me tinha como alvo da sua paternidade. Ele me queria para ele. Ele me atraiu com laços de amor. E aí eu entendi. E aí veio o Espírito para dentro de mim. E o Espírito, quando vem, diz, sabe o que ele clama dentro de nós? Abba, Pai! Eu passei a compreender que o Deus Todo-Poderoso é meu Pai. Eu recebi essa filiação. Eu recebi a paternidade dele sobre mim. Não estamos falando de coisas que o Senhor não nos deu. A graça é isso. Nos fazer herdeiros junto com o seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos, agora somos antes você não era nada. A palavra de Deus diz, vocês que não eram nem povo. Antes de vir a Cristo, nem povo de Deus nós éramos. Mas fomos assimilados. Nós fomos alcançados. O Senhor nos quis, nos elegeu, nos colocou na sua família real. Deus é rei, Jesus é rei, e nós somos príncipes e princesas.
Começa a assimilar o conceito bíblico de que você faz parte da realeza. Vai fazer um paralelo muito fraco, assim, humano. Vamos imaginar que o príncipe Charles da Inglaterra, que agora é o príncipe Charles, por muitos anos foi a rainha, né? Elizabeth, ela faleceu. O filho dela assumiu o trono lá da Inglaterra. Vamos imaginar que, por um motivo assim esdrúxulo, ele te conhecesse de alguma forma e chamasse você e te nomeasse diante dos seus súditos. A partir de hoje, ele faz parte da família real britânica. E te desse um título de Sir, não é? Que bacana, né? Você receberia, então, sem ter nascido na família, o direito de participar da realeza. É mais ou menos isso que acontece conosco. Nascemos sem nenhuma parentela com a realeza, mas por adoção o Senhor nos coloca na sua família. Família real de Deus. Amém, povo santo? Tiago 2,5. Vamos lá, igreja. Leia em voz alta. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Aqui o pobre, aqui, ó, pobre de alma, pobre de tudo. Pobre de dinheiro, pobre de alma. Ele escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé. E o que mais? Herdeiros do reino que ele preparou aos que o amam. É uma pergunta retórica. Vocês não sabem que Deus escolheu para isso? Escolheu que os para o mundo são pobres. Deus não escolheu só pobre. Não é isso que está escrito ali. O mundo nos julga infelizes. Tem gente que acha que crente é maluco, que é doido, fanático, lunático. Nenhum de nós tem nome conhecido no mundo. Tem algum jogador de futebol aí famoso? De algum time grande aí? Não, né? Tem algum cantor de rock? Só assim para ser conhecido. Para o mundo, quem somos? Ninguém, nada. Para o governo, um número, um CPF, um CNPJ. Para o mundo, não temos relevância alguma. Mas para Deus, somos herdeiros do reino. Ricos em fé e herdeiros de um reino. Amém, povo santo? Até aqui todo mundo chegou com o pastor? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou abrir a primeira sessão de perguntas. Nossos convidados fiquem à vontade, pode interagir. Essa aula não é só uma palestra, ela também tem interação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Achou interessante, algum esclarecimento até aqui? Ou querem ouvir mais um pouquinho para depois fazer a pergunta? Diga, amada. Tem como saber qual é a herança do Cristo? Tem que saber qual é a nossa? Já que é a mesma dele, né? É a mesma dele. Qual é a herança de Cristo? O reino. O reino é a herança de Cristo. O pai entregou tudo ao filho. Amém? E o filho compartilha tudo com seus irmãos. É herança. Jesus é tão gracioso. Na primeira carta de João ele diz: eu lhes tenho transmitido, falando para a igreja, a glória, Pai, que tu me tens dado. O Pai glorifica o Filho e o Filho distribui para a igreja. A igreja é o corpo do Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Então, tudo que o Senhor Jesus tem, ele compartilha com a igreja. Nós somos os agraciados que recebemos dele. Amém? Então, a palavra de Deus diz que quem vencer, no final, vai confirmar todas as coisas. Será meu herdeiro. Herdará todas as coisas. Está sendo no Apocalipse. O que vencer, herdará todas as coisas. Então, só um adendo aqui para a gente poder avançar. O fato de eu ser escolhido como herdeiro não quer dizer que Deus tirou meu livre-arbítrio. Deixa isso claro aqui, tá bom? Porque se eu não perseverar até o fim, eu perco o direito. Me foi dado o maior de todos os direitos, ser semelhante a Jesus, ser co-herdeiro com Ele, reinar com Ele. Mas se eu, por livre vontade, resolver ter uma vida infame, carnal, pecaminosa, eu perco o meu direito à realeza. Vocês entenderam? É justo? É justo.
Todas as nações. As nações. Aí, ou seja, nós vamos da terra e as nações. Sim, eu vou responder isso aos pouquinhos. São 5 aulas. Se eu entregar a rapadura no começo, ela nem volta amanhã. Então, sabe como é que faz na novela? Quando termina assim, dando aquele gostinho do capítulo, né? Não perca as cenas do próximo capítulo. Vai ficar no gostinho, no gancho, para voltar no dia. Se eu entregar a rapadura toda hoje, não vai. Entendeu? Eu sei aonde nós vamos mostrar a grandeza disso tudo. São 5 aulas, hoje é só a primeira. Então vamos chegar lá, viu, minha irmã? Vamos chegar lá. Mas eu estava falando de perder o direito. É possível perder o direito, já que foi dado por graça? É possível. Depende da nossa decisão. Livre escolha. Ok? Eu sempre fiz uma ilustração em outros seminários, para você entender isso. Ser eleito e predestinado não quer dizer que você vai conquistar tudo. Por quê? Fazendo uma ilustração, né? O homem que era mais rico há uns anos atrás era o Bill Gates, não é mais. O dono da Microsoft, né? Ele era o homem mais rico do mundo. Vamos fazer de conta. Eu não sei se ele tem filho natural. É capaz de ele ter tido filho, mas eu não lembro se ele tem filho. Mas vamos imaginar que o Bill Gates não tinha filho e estava esperando ter um filho com a sua esposa. Aí ela engravida e participa para ele, né? Olha, vamos ter um filho. O Bill Gates fica tão empolgado que agora vai ter um herdeiro, que ele corre lá na Microsoft, reúne a junta diretora, reúne todos os seus advogados e falou assim, eu vou ter um filho. Finalmente meu filho vai nascer. Eu vou fazer então hoje, eu vou fazer aqui um documento atestando que quando meu filho tiver 18 anos, ele vai herdar todo o conglomerado da Microsoft. Ele pode fazer isso? Pode. Ele tem outros acionistas. Estou aqui fazendo uma historinha, né? Para você entender. Aí essa criança está no ventre, é um negócio microscópico ainda dentro da mãe, mas já é predestinado a herdar o império da Microsoft. Como estou entendendo? Só uma ilustração. Muito bem, esse menino nasce, cresce, e já na adolescência começa a mostrar que não é bom caráter. Começa a se embriagar, farra, o pai dele é milionário, e aí ele começa a fazer coisa errada, vai preso. Quando chegar a 18 anos, o Bill Gates vai entregar todo o seu império, milhares de funcionários na mão desse delinquente? Não tem lógica, né? Apesar dele ter sido pré-ordenado antes de nascer, para herdar, o comportamento dele não legitimou aquele testamento, aquela posição. Amém? Todo mundo entendeu? Então nós estamos falando aqui de herdar o reino junto com Cristo, a maior de todas as promessas que há na Bíblia. Porém, tem o se com ele sofremos, se perseverarmos, tem o se. Então tem a nossa participação nisso. Não é nada imposto. É a bênção, é a graça. Mas você pode interagir com a graça. Ou pode simplesmente abrir mão, escolhendo mal o rumo da sua vida, como esse menino que eu ilustrei aí do Bill Gates. Todo mundo entendeu? Então, para conseguir chegar até o fim vitorioso, nós dependemos de Cristo. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, as cartas, ao que vencer. Já perceberam que tem essa proposição? Não diz, todos já venceram. Ao que vencer. Está em aberto. Ao que vencer, eu confirmo isso, eu confirmo aquilo outro. Será meu herdeiro. É preciso ser vencedor. Isso. Ao que vencer, e outra tradução diz assim, ao vencedor. Pressupõe que nem todos são. Não pressupõe? Senão se diria assim, todos são vencedores. Alguns vão desviar do caminho, alguns vão se perder, alguns não vão aguentar a pressão desse mundo e fazer bobagem com a sua vida. Mas o que vencer, ao vencedor, confirma-se tudo. Amém, povo santo? Vamos voltar para cá agora? Daqui a pouco a gente interage de novo. Essa aula passa muito rápido. Está interessante ou está chato? Você não vai dizer que está chato na minha cara, né? O pastor está muito chato. Vamos para cá.
É porque eu estou falando isso porque vai passar muito rápido. Quando a coisa é interessante, passa rápido. Quando a coisa não é interessante, é devagar, demora. Vamos acabar já o primeiro tempo, daqui a 20 minutos. Vocês terem noção. Passa rápido. Já lemos aqui, avança para mim aí, varão. Vamos falar de coroa. Coroa não velho, né, irmão? Coroa, coroa mesmo, de verdade. Coroa, coroa para botar na cabeça. E vamos falar de assentar-se em tronos. Duvido que você tenha imaginado que vai ter coroa na cabeça quando for glorificado. Você pensou em salvar sua alma do fogo, do inferno, lago de fogo. Mas você pensou que, de fato, aí na circunferência do seu crânio vai ser colocada uma coroa? De verdade? Você pensou, de fato, que você vai assentar-se em trono? Quem é da realeza se senta em trono. Isso não é uma figura. Querem ver que não é uma figura? Nas palavras do nosso Salvador? Apocalipse 3, 21. Jesus está falando de maneira objetiva. Vamos ler, irmãos? Ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Está falando de maneira simbólica ou real? Jesus sentou de fato à destra de Deus no céu, irmãos? Literal, não é figura. Ele está dizendo, lá no céu, eu me sentei à direita do Pai, no trono do Pai. Compartilhei a realeza com o Pai. Mas para vocês, os vencedores, qualquer um que vencer, homem ou mulher, jovem, eu darei direito de sentar-se ao meu lado, no meu trono. É compartilhar a realeza, a posição de realeza, com todos os seus irmãos. Tá bom para você isso? Você pode olhar esse texto de cima para baixo, de baixo para cima, do anverso, e a verdade continuará a mesma. O Senhor prometeu claramente compartilhar seu trono conosco. Ele não disse que nós vamos ser regidos por Ele. Ele não disse que Ele se colocará num trono sobre nós. Ele disse que vai estar assentado ao lado dEle, junto dEle. É aqui, ó, é aqui na frente e não do outro lado. Estão entendendo? Lugar de honra? Compartilhar a realeza com todos nós, irmãos. Agora, quantos salvos existem de todos os tempos? De 2000 anos para cá? Talvez milhões. Não sei se chega a 1 bilhão de salvos. Eu acho que a peneira é mais estreita. Eu acho que o funil é mais estreito. Não sei se chega a 1 bilhão. Não arrisco números. Mas são muitos milhões e milhões de salvos ao longo de 2000 anos. Milhares numa época, milhares em outra. Amém? Lógico, lógico. Domingo eu preguei sobre isso. Ontem preguei sobre isso aqui na igreja. Tem sempre alguém que pergunta assim, como é que eu quero sentar do lado de Jesus? Não é bem assim não, irmãos. Na prática, ele está dizendo que vai compartilhar a realeza conosco. Não é o assentar-se literalmente à direita ou à esquerda. Porque não é para nós essa honra, amém, queridos? Tem gente mais honrada do que nós na frente, nessa fila do pão, irmãos? Como tem, né? Homens e mulheres que deram a vida por Cristo, os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, Abraão, Isaac e Jacó estão muito mais, não é, posicionados ao lado de Jesus do que nós. Quem sou eu na fila do pão para estar achando que vou sentar do ladinho de Jesus, assim? Ele vai sentar no meio e eu à direita dele. Lógico que eu não tenho essa honra. Mas não importa, porque ele está compartilhando a realeza comigo. Ele me chamou para sentar-se junto a ele. Não importa que eu esteja, talvez assim, a milhares e milhares de cadeiras mais atrás, né? Está lá Jesus lá na frente, e eu estou aqui milhares e milhares de cadeirinhas lá atrás, sentadinho lá no meu lugar de honra. Está ótimo para mim. Está ótimo para mim.
Quantos compreenderam? Nós estamos falando de coisas aqui que parecem fantasiosas, a gente ri e tudo mais, mas é pura verdade. É a verdade mais genuína do Evangelho, da palavra de Deus. Nós vamos reinar com Cristo. Amém? Falta a igreja assumir isso, entender e assumir isso. Avança aí para mim. Romanos, capítulo 5, verso 17. Já começa com um se. Quando você lê na Bíblia se, você presta atenção, porque é uma condição. Está colocando a gente em xeque. Se, então lá vem bomba. Você lê o se, você treme. O se ali está colocando uma condição. Vamos ler aqui com o pastor? Queridos, palavra do apóstolo Paulo para a igreja dos Romanos. Palavra do apóstolo Paulo para a igreja que está reunida no século 21. Para todos nós essa palavra, vamos lá? Leia comigo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, através de quem reinou a morte? Através de Adão. Adão morreu e nós morremos juntos. Ele está comparando. Reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância de graça. Olha que glória, meu Deus. Que coisa gostosa. Nós somos o alvo dessa abundância de graça. E o dom da justiça, o que diz o texto ali? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É necessário estar firmado em Cristo para ter o direito de desfrutar essa abundância de graça. Amém, povo santo? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12. Lê em voz alta, vamos lá. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno. A condição aqui, ó. Isso aqui é uma condição. Você quer herdar o reino com Cristo sem ser uma vida santa? Você não vai conseguir. Tem que ser de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós temos o chamado, mas a condicional a viver de modo digno do Senhor. Vida digna, vida santa, que se desvia do mal, que não se apega às coisas mundanas. É viver de modo santo. Se fizermos isso, o Senhor nos chama para o seu reino e para a sua glória. Avança aí, Filipão. Agora aqui, ó, aquilo que eu falei, ó. Tem gente que vai ter mais dignidade do que a gente lá naquele reino. É fato. Tem uma ilustração aqui, eu tirei do computador. Está meio apagadinha. Mas a ideia aqui, ó. Jesus, do lado dele Abraão, do lado dele Davi, do lado dele aqui profeta Isaías. Existem posições no reino que dependerá de quanto a pessoa deu a vida por Deus. Quantos estão entendendo? Isso é maravilhoso. Lógico que nós ainda não conquistamos, estamos vivos ainda na carne, não é? Se pagarmos o preço até o fim, confirmaremos nossa posição no reino. A palavra do Senhor diz, Mateus, capítulo 19, verso 28. Vamos ler aqui comigo? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguiste. Ele está falando diretamente para os apóstolos daquela época, certo? Quando na regeneração. Sabe o que quer dizer regeneração? Tudo vai ser feito novo. Vai ser renovado, regenerado, restaurado. Esse mundo está em trevas. O Senhor vem, acaba com o reino das trevas e estabelece uma nova era. É o tempo do reino. Quando o tempo do reino vier e tudo for regenerado, ele prometeu aos apóstolos. Aqui, ó. O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Presta atenção. Vou explicar bem direitinho.
Jesus já não está num trono de glória lá no céu? Sim ou não? Sim. Ele está à direita do Pai. Quem está no centro do trono? O Pai. Quem está à direita? Jesus. Ele não está no centro, ele está à direita. É o lugar de honra de Jesus. Como príncipe herdeiro. Amém? A palavra de Deus diz assim no livro de Atos: o Senhor o fez Senhor e príncipe. Agora preste atenção. Lá em cima o Pai está no centro e Jesus está do lado. Quando Jesus descer do céu, quantos creem que ele vai descer? Ele vai se assentar no trono da glória dele. Agora é a vez dele ser reconhecido pelos seres humanos como Senhor e Rei. Quantos entenderam? Jesus ainda não assentou no trono da glória dele entre os homens. Para pensar. O Filho de Deus, na terra, nasceu pobre, berço dele um coxo de animal, insalubre, seria o mais baixa renda possível. Maria e José estavam muito baixa renda. Passou até os 30 anos na carpintaria de José, trabalhador braçal. Os 3 anos e meio de itinerário de Jesus pregando o evangelho do reino, pé no chão. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dormia no meio do barco, no barco duro. Nenhum glamour, nenhuma honra, nada de realeza para Jesus. E como é que termina os seus dias? Pendurado no madeiro entre malfeitores. Só os piores iam para a cruz. Toda a vida terrena de Jesus não teve uma glória e honra por ser filho de Deus, por ser rei. Mas quando ele vier do céu, a palavra de Deus descreve assim: um cavaleiro majestoso, montado num cavalo, sobre a sua cabeça muitas coroas, muitos diademas, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, povo santo? Esse é o nosso Rei. Aleluia! Ele vem reivindicar a sua realeza diante dos homens. Ele é o soberano dos reis da terra. Está escrito no livro de Apocalipse. Soberano dos reis da terra. Todo rei da terra é abaixo de Jesus. Primeira vinda, ele não reinou sobre os homens. Segunda vinda, ele vem para reinar sobre os homens. Vai se assentar no trono da sua glória e vai compartilhar sua realeza com os santos. Está escrito: olha, quando houver regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, da glória de Jesus, na terra, também vos assentareis em 12 tronos. Então está falando aqui diretamente aos apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. Posição de Pedro, né, no reino, lá na cabeceira da realeza lá, irmãos. Posição de Tiago no reino, Mateus, João, todos lá na primeira fileira, lá junto com Jesus. Eles merecem, né? Todos foram martirizados, com exceção de João. Nenhum dos apóstolos teve vida fácil. Todos foram mortos. Alguns crucificados, outros foram perfurados com lança. Você sabe como é que foi a morte de cada um dos 12? O único que não morreu foi João, morreu de velhice. Saiu da ilha de Patmos e morreu em Éfeso. E a palavra de Deus diz que chegou a 100 anos. E a última frase de João foi o que está na sua Bíblia aí, na primeira carta. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Foi a última palavra dele na vida. Foi o único que não morreu de morte terrível, violenta. Eu ia falar morte matada. Mas aqui a gente filtra aqui para não ficar tão feio na fita, né? O único que não morreu de morte matada. Os demais foram trucidados por amor a Cristo. Claro que eles vão ter uma honra maior. Eles vão literalmente se assentar em tronos e vão governar sobre as 12 tribos de Israel. Amém, povo santo? Avança aí para mim. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Essa aqui é uma palavra, eu não sei por que essa palavra aqui, ela não é colocada assim nas portas das igrejas. Eu não sei por que essa palavra aqui, ela não é lida nos programas de televisão,
de massa, né, dos grandes líderes evangélicos. Eu não sei porquê, em 33 anos que eu caminho com Cristo, eu nunca vi nenhum grande líder falar sobre isso aqui. Está escrito, mas é como se ficasse invisível na Bíblia. Se você tem ouvido isso com frequência, glória a Deus pela vida do seu pastor, seu líder. Por que não falamos isso com frequência? Por que não ensinamos isso com frequência? Por que não bradamos isso com frequência? Uma das promessas mais grandiosas que tem. Eu queria que você assumisse essa palavra nessa noite para a sua vida, amém? Isso não é triunfalismo. Eu não estou fazendo você de bobo. Eu estou falando do texto mais puro possível. Uma leitura direta, objetiva ao texto. Mas a palavra ela não é só a palavra que você lê com a sua mente. A palavra é a espada que vai na divisão da alma e do espírito. Se você deixar, essa palavra entra em você e não sai nunca mais. Ela lhe corta lá no meio da alma, lá. Tum! É uma espada. Então eu queria que você falasse a plenos pulmões. Amém? Está chegando a hora do recreio já, daqui a 5 minutos. Não preocupa não que já vou liberar vocês por coffee break. Mas eu queria que você falasse isso a plenos pulmões com fé. Com fé, que está escrito aqui, amém? Então vou fazer até uma coisa que não é muito usual. Vou pedir a vocês que se coloquem de pé. Por gentileza. Para você descomprimir o diafragma, ficar a plenos pulmões, para soltar a sentença. Vamos ler isso aqui, irmãos, é muito sério. Quero que você leia com fé. Amém? Estou te prometendo nada, não estou distribuindo dinheiro, nem pedindo dinheiro de ninguém. Estou dando a vocês entendimento. A maior riqueza é o entendimento. Vamos ler todos juntos, queridos? Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, com Jesus, amém? Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Amém, povo santo? Qual é a condição para você reinar com Cristo? Perseverança. Pagar o preço até o fim. Se perseverarmos, e é isso que eu não vejo nenhum grande líder ficar falando aí na TV. Ou vocês vão reinar com Cristo. Está escrito. Também com Ele reinaremos. Não seremos regidos. Reinaremos junto com. Reinaremos. Vem outro si aqui que ele faz a gente pensar e tremer. Vamos lá? Se o negamos, Ele, Jesus, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele, Jesus, permanece fiel, pois de nenhuma maneira pode negar-se a si mesmo. Estamos sendo honestos aqui com o entendimento, com a leitura da palavra? A promessa é grandiosíssima, irmãos. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Co-herdeiros, família real de Deus. Mas se negarmos a Jesus, Ele nos negará. Ele nos negará diante do Pai e dos santos anjos. Está escrito nos evangelhos. Ele vai nos negar. Não te conheço. Você se agarrou à iniquidade. A promessa ela é objetiva, mas ela não é triunfalista. Ela é bem realista. O Senhor sabe que estamos lutando contra a natureza humana, contra o pecado. Se pagar o preço, você vai ser revestido de glória. Se você abandonar, o Senhor vai te negar. É de um extremo a outro. É glória e perdição. É realeza e danação eterna. É de um extremo a outro. Todo mundo entendeu? Bem realista a palavra? Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Vou ensinar vocês a conjugar o verbo reinar no futuro. Vamos lá? Primeira pessoa do singular. Eu reinarei, tu reinarás, ele reinará, nós reinaremos,
vós reinareis, e eles reinarão se perseverarem. Amém, povo santo? Quantos creem nisso? Então glorifico o Senhor nessa noite. Eu creio. Pode sentar, irmãos. Essa palavra não podia ser passada assim de qualquer jeito, não. Está quase na hora do recreio. Me dá um sinal aí quando estiver pronto, tá? Me dá um sinal aí para a gente poder parar aqui e liberar os irmãos. Glória a Deus. Agora que você está entendendo um pouquinho melhor, em pouco mais de 40 minutos, que tem direito à realeza, que vai reinar com Cristo, alguém quer fazer uma pergunta? Aproveita. Esclarece aí o seu coração. Às vezes sua dúvida vai esclarecer o seu irmão. Alguém quer fazer uma pergunta? Oi? Por que não pode negar? Por que não pode negar? É desonrar. É desonrar. Tem gente, por exemplo, que nega Jesus porque está com vergonha dele. Pessoas que têm vergonha de falar que são de Cristo. De maneira nenhuma pode se negar. Ele não nega a si mesmo. Porque Jesus é a verdade. Ele é a própria verdade encarnada. Ele não pode, porque ele me ama muito, ir comigo no meu erro. Ele não me Tem gente que pensa errado sobre Deus, sobre Jesus. Tem gente que pensa que Deus te ama tanto, 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 que vai ser complacente com o seu erro. Deus não é complacente com os nossos erros. Por isso aqui é condicional. Entendeu? Não é assim. Tem gente que pensa assim. Era assim na minha infância também. O meu irmão de sangue, eu tenho um irmão de sangue. Meus pais pobres, às vezes não tinha dinheiro para comprar um par de sapato para gente. Mas ele achava que meus pais tinham que se virar, porque era pai, ele que me deu o sapato. Tem gente que pensa assim de Deus. Deus é Deus, ele que se vire para me ajudar. Não é assim não, queridos. Depende também da nossa postura aqui na terra. Então, minha irmã que está com esse bebezinho lindo no colo. Carol, tem gente que quer tudo de Deus. Tudo. Inclusive a salvação. Mas na hora de pagar o próprio preço de carregar a cruz de Jesus, não carrega, bota a cruz de lado e vive a própria vida. E vive na bagunça, e vive no adultério, e vive na fornicação, vive fazendo um monte de bobagem. Sendo caloteiro, está negando a Jesus. Todo comportamento errático não pertence a Jesus. Nós temos que parecer com Jesus. Deixa ela profetizar aí. Ela blá, 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 blá. Está falando em línguas ali, profetizando. Entendeu, Carol? Quando você vem a Jesus, você se torna um espírito com ele, diz a palavra de Deus. Eu e ele nos tornamos agora unidos. Então, onde eu vou, eu levo o nome de Jesus comigo. Já não é mais da mais. Jesus não pode, porque ele me ama muito. Eu vou, por exemplo, me prostituir, sou casado. Eu entro num prostíbulo para me prostituir. Ele não vai me endossar nessa. Ele não será comigo porque ele não pode negar a ele mesmo. A essência dele é a verdade. E ele não compactua com esse erro. Então ele não vai negar a ele próprio para ser um comigo. Para me endossar. Ele não vai negar a sua essência. Eu vou sozinho para o erro. E vou colher os frutos do meu erro. Porque eu escolhi. Falei a vocês, não há uma imposição de reinar com Cristo. Existe a graça, mas existe o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos. Por isso há aquele que vencer. Escolheu pagar o preço e vencer. Escolheu não negar Jesus. Tem gente que nega Jesus por muitos motivos. Vou dar um exemplo. Hoje em dia é mais popular ser cristão. Mas na década de 50, na década para trás, crente era muito rechaçado. Lá vem os Bíblia, lá vem os malucos. Hoje é popular, artista, todo mundo é crente, jogador de futebol. Mas houve um tempo que ser crente pagava-se um preço na sociedade. Então, por exemplo, chegar no emprego, e aí na hora de preencher a ficha, qual é a religião? Evangélico. Já era mal visto. Está entendendo? Tem gente que, para não perder o emprego, bota o deixa em branco. Não bota nada. Está negando a Jesus, porque está com vergonha de Jesus. Jesus disse, se você se envergonhar dele
e das suas palavras diante dos homens, ele se envergonhará de você diante dos anjos, diante do Pai. Quem se abraça a Jesus tem que viver Jesus. Jesus é a nossa vida agora. Não é uma religião, não é o santo padroeiro que eu escolhi devotar minha vida, ele é a própria vida. Então, quando eu me agarro a Jesus, eu me torno um com ele, representante dele diante do mundo, e vou pagar o preço que for para dignificar o nome de Jesus. Se preciso for, até com a vida, até morrendo. Então, tem gente que abre mão de Jesus por causa de namoro, gente abre mão de Jesus por causa de emprego, porque brigou com algum irmão. Você está abrindo mão de Jesus, está abrindo mão da vida. Aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho, a vida não permanece nele. Está lá nas cartas de João. Tem que ter o filho para ter a vida. Como estou entendendo? Abrir mão de Jesus é perder a vida. É perder o direito a tudo isso que já introduzimos aqui. Ser co-herdeiro, perde direito à adoção, perde tudo, perde herança, perde a própria alma. Amém, povo santo? Já saiu o recreio? Então vou deixar de ser pastoral aqui, que eu estou já dando exortações pastorais aqui. Negar, inclusive punir e inclusive negar. Ele nunca vai contradizer a si mesmo. Ele é a verdade. Amém, povo santo? Está na hora do recreio, passa rápido, 10 minutos só, hein? Já passou 3 ali, ó. 9h13, todo mundo de volta. O lanche é 0800, você não vai coçar o bolso aqui. Como, por favor, toma um café forte e volta. 10 minutos ali, contando o relógio. Vamos lá, queridos. Acabou o recreio. Diácono Júlio, fala aí pro pessoal que acabou o recreio. Vamos lá, eu quero terminar num tempo bem legal para vocês saírem daqui, num tempo razoável. Deixa eu antecipar aqui, irmãos. Amanhã está marcado todos os dias 19h30. A partir das 19 horas já estamos aqui no local, amém? Já está aberta a igreja. Na verdade, nós não começamos 19h30, começamos 8 horas da noite. Alguns vêm do trabalho, chegam um pouquinho mais atrasado. Mas quem chegar mais cedo, eu prometo que uns 15 minutos antes do horário das 8 horas, 19h45, eu vou interagir com vocês tirando dúvidas da aula de hoje. Então, quem chega mais cedo pode tirar dúvidas, dialogar comigo, tá? Amém? E a aula de amanhã, então, começa de fato às 20 horas. Nós vamos prosseguir com as revelações do reino. Dito isso, já que todos voltaram, vamos voltar aqui para o texto, irmãos. Comeram bem, tomaram um café forte? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus comigo? Vamos lá para a gente terminar? Segundo tempo. 2 Timóteo 4:8. Gostaria que todos lessem comigo. Vamos lá? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, no dia do Senhor. E não somente a mim, o apóstolo Paulo está falando, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Amém, povo santo? Você está desejando a vinda de Jesus? Então você está dentro dessa palavra. Paulo tem esperança de no dia de Cristo receber coroa. Nós também. Amém? Coroa vem para a nossa cabeça. Esse frame aqui, essa imagem aqui, é da novelinha da Record. Não teve a novelinha Apocalipse? Aí fizeram aqui os irmãos já tudo com uma tiara na cabeça e a coroa. Só para ilustrar, né, irmãos? Avança para mim. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Vamos lá? Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, o Pastor Supremo é Jesus, recebereis a imarcessível coroa da glória. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Perceberam que tem um condicional? Você tem que conservar o que você tem até o fim. Senão você perde o direito da coroa, da realeza.
Você é deposto e não vai ser consagrado à realeza, não. Depende também de nós. Não é só Deus fazendo, não. Nós interagindo. Amém, povo santo? Mas perceberam quantas promessas de coroa, coroa, coroa? Coroa sobre a sua cabeça. Quando eu vou pregar fora em outras igrejas, eu faço o povo assim, ó. Faz aí uma circunferência no seu crânio aí, com os dedinhos assim, ó. Vai medindo aqui assim, ó. Aqui vai entrar uma coroa, irmão. Vai medindo, uns tem uma cabecinha um pouco mais larga, outros mais estreita. Aqui vai entrar uma coroa, irmãos. Na minha vai caber, porque é sob medida. Ninguém tome a tua coroa, não é a coroa dos outros, a minha. A minha coroa, meu direito de reinar. Avança aí para mim. Muito bem. Está prometido para nós, realeza, ser herdeiro do reino, ser co-herdeiro com Cristo, família real de Deus, coroa e se assentar em trono. Maravilha. Antes disso acontecer de fato, Jesus descerá do céu, reunirá a sua igreja no arrebatamento. Só que tem que expulsar o império das trevas que vai estar no governo, o reino da besta, do anticristo. A aula de hoje não vai contemplar esse quadro, amém? Não vou ter tempo para falar sobre isso. Mas é fato que virá aí o reino da besta, do anticristo. Jesus vem para destruir o reino da besta e do diabo. Amém? A palavra de Deus diz que nós vamos estar junto com ele. Outra coisa que os cristãos não têm muito claro na mente. Quando você sobe ao encontro do Senhor nos ares, no arrebatamento, e se junta com ele, forma-se um grande exército. Não é uma fuga. O arrebatamento não é uma fuga para ir para o céu e ficar lá 3 anos e meio dançando uma rave gospel, não. O arrebatamento é um ajuntamento de guerra, ao toque de trombeta. Jesus reúne a tropa dele, nos ares, somos nós a igreja, e as tropas do anticristo estão na terra. Vai ter confronto entre o exército de Jesus e os exércitos da besta. Está na sua Bíblia, no livro de Apocalipse. O ajuntamento, o arrebatamento é para a guerra. Então, queridos, nós estaremos em corpos glorificados, imortais, vão ser transformados na volta de Jesus, e junto com o Senhor, que já é imortal, nós vamos lá desbaratar o reino do anticristo. Quero que você perceba isso na palavra, amém? Apocalipse 19:11, igreja, vamos ler juntos? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja, guerreia, peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É Jesus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Nós somos o exército de Cristo. Amém? Depois que tiver todo mundo glorificado, nós vamos com ele lá para a peleja. Avança aí para mim. Só um filmetinho para dar o gostinho, tá, irmãos? Consegui um filmetinho, ó. Filme pequenininho, de poucos segundos. Mas sente o clima agora. Vamos lá? Solta aí, varão. Acabamos de ler. Seu rei voltando. Só que não vem sozinho, depois do arrebatamento ele junto com o seu exército. Aí eu e você. Aí, junto com o rei, irmãos. Milhões, milhões e milhões. Não tem nada de invisível, é tudo visível.
ouvindo essa fofoca aí. E Jesus à frente do seu exército. Tá bom para você? Glórias a Jesus. Pode bater palma para ele. Glória a Deus. Maravilhoso. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um outro seminário que a gente faz sobre o reino de Deus, escatologia. Deve acontecer mais um até o final do ano. Você vem de novo, você aprende. Avança aí para mim. Depois que vencer essa guerra contra os impérios das trevas, né, o anticristo, a besta, seus exércitos, vai acontecer a distribuição da herança, dos galardões. Vamos aprender isso. Vencida a batalha, os santos serão galardoados no tribunal de Cristo. Apocalipse 22, 12. Vamos ler? E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O galardão, ele é distribuído por Jesus, porém é proporcional ao que cada um de nós fez. Você que é econômico para servir a Jesus, você vai receber menos. Quem se gasta mais por Jesus, receberá mais. É proporcional e intransferível. Você não acumula para sua esposa, para o seu filho, você acumula por você. Quantos entenderam? E ele vem para nos galardoar. Galardão não é dinheiro, galardão não tem a casa da moeda do céu, ele não vai vir com cheio de nota, com ouro. Vocês vão aprender agora que galardão é honra. Maior honra, menor honra no reino futuro. Posições mais elevadas. Segundo as Coríntios 5:10, vamos ler, igreja? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. O que você faz está sendo contabilizado. Eu estou dando aula para vocês. Estou participando aqui, compartilhando revelação do reino. Eu estou ganhando em cima de vocês. Eles não me deram 1 centavo. Mas meu crédito com o Senhor vai só aumentando. Ó. Vai batendo lá para mim, lá, plim, 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 plim. Vai só aumentando meu crédito. Quanto mais eu me gastar por vocês, melhor para mim. Entenderam? Corram atrás do seu, porque é individual e proporcional às suas obras. Avança aí para mim. Presta atenção, queridos. Cada um de nós tem um só fundamento. O fundamento é Cristo. Ele é a pedra de fundamento, onde a igreja está erguida. Nós edificamos sobre Cristo. Tudo que fazemos é em Cristo. Mas tem gente que faz obras muito pobres. Não por falta de recurso. Às vezes por preguiça. Não estuda a palavra, não quer saber, faz de qualquer jeito. Tem gente que faz obras de excelência. Mergulha, se aprofunda, faz a coisa com zelo. Há diferença entre obra e obra. É o que esse texto vai dizer aqui, ó. Só que nós todos vamos ser provados na nossa obra. Porque dependendo do que fizermos, determinará nossa posição de maior ou menor no reino de Deus. Amém, queridos? Vamos ler o texto? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, para pensar aí. Os materiais foram enfraquecendo, não foram? Não é literal, não está falando de ouro literal, nem de prata literal, nem de feno. Feno, aquela palhiça, né, que dá para o animal comer, para o cavalo comer. Capim ressecado. Está falando ali de obras que cada um de nós produz. Começa com materiais nobres e vai terminar um capim seco, uma palha. Então, cada um vai edificar sua obra assim. Amém? Aí o texto diz, se é palha, 13, manifesta, se tornará a obra de cada um
Pois o dia demonstrará. Não é o dia da luz do dia, é o dia do Senhor. Dia escatológico. O dia demonstrará. Porque está sendo revelado pelo fogo. Fogo é aflição na palavra. A qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento que é Cristo edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. O que ele fez nem vai ser contabilizado. É tão fraco, tão sem substância. Ele nem tem obras boas para apresentar para o Senhor. Ele perde na avaliação, mas ele ainda se salva. Amém? Está falando aqui de filho de Deus. Aqui você está falando só de filho de Deus. Ele sofre dano. Leia aqui o finalzinho. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, na aflição, se ele não negar a Jesus, ele se salva. Mas a obra dele é muito, muito pouca. Quantos compreenderam? Então nós vamos comparecer no tribunal de Cristo? Vamos. Para sermos avaliados. Quem edificou coisas grandes, boas, duradouras, preciosas, maior honra. Quem quase não fez nada, mas não negou a Cristo, pelo menos se salva. Entra. Mas as suas obras são muito poucas. São muito fracas. Amém? Todo mundo entendeu? Cristão fiel que não nega Jesus, pelo menos viverá com ele. Não é o que o texto diz? Nós lemos aqui. Se já morremos com ele viveremos. Se perseveramos, com ele reinaremos. Então, você não nega Jesus, pelo menos você está dentro da vida. Mas as obras são individuais e vão ser avaliadas. Quantos entenderam? Avança aí para mim. Do tribunal de Cristo. O dia do Senhor não é a tribulação. O dia do Senhor em nenhum momento é tribulação. O dia do Senhor é tribulação no sentido escatológico para as nações. Para a igreja, o dia do Senhor é o dia que nós nos reuniremos com Ele na volta de Jesus. Tem uma conotação diferente, entendeu? Depois a gente conversa em particular, porque senão vai atrasar minha aula aqui. É porque vocês estão pensando no dia do Senhor de 24 horas. O dia do Senhor é desde a vinda dele, e muito antes disso. E muito antes disso, a grande tribulação já antecipa o dia do Senhor para as nações. O dia do Senhor para as nações é de vingança. É de tribulação. O dia do Senhor para a igreja é de ser galardoado. É o dia de Cristo. O dia de Cristo também é o próprio milênio. O milênio inteiro é chamado de o dia do Senhor. É esse conceito que vocês têm que pegar. Sim, é exatamente isso. A palavra de Deus diz assim: não estranheis o fogo ardente que vem no meio de vós para vos provar-vos. Tribulação. Todos nós passamos por tribulação, por dificuldades, lutas para manter a fé. Não passamos por prova na saúde. Tem irmãos com câncer. Passamos por vários tipos de prova. Perdas. Não é isso, queridos? Mas ainda assim temos que edificar alguma coisa em Cristo. Ainda assim operamos alguma coisa em Cristo. O que a palavra está demonstrando ali é que quando o Senhor for nos galardoar, isso é proporcional às suas obras. O dia de Cristo vem para provar todo mundo? Vem. Pode ser na grande tribulação, pode ser na sua vida antes da grande tribulação, agora. Nós podemos estar sendo provados agora. Passar por uma situação terrível agora, uma perseguição agora. E Jesus ainda não voltou. Então não fixa nessa palavra o dia. O dia ali é o escatom de Deus. É o escatológico. Ok? A questão é, será provado? Será. O que vai ser provado para te dar galardão? As suas obras. Obras de fé. Obras de fé.
palavra de Deus não disse que nós seremos ataviados com linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos? Se você faz obras de fé, essas obras serão avaliadas. Amém? E é justo, queridos, porque haverá maior e menor no reino de Deus. Não é todo mundo que entra na vida eterna da mesma dimensão de glória. Falei a vocês, eu não acho que eu tenha direito da mesma dimensão no reino que Abraão, o pai da fé. A glória dele é uma, a minha será outra. Porque a obra que ele fez foi extraordinária. A minha é proporcional às minhas obras. É isso que está sendo dito aqui. Amém? Corram atrás da obra de vocês. Edifiquem bem sobre o fundamento que é Cristo. É isso que está sendo dito. Isso vai garantir a vocês não só a entrada no reino, como vai garantir uma posição no reino. Ah, pastor, está estimulando a ambição? É. Aonde diz na Bíblia que você não pode ter ambição? Ambição espiritual, não carnal. Não pode ter ganância. A palavra de Deus diz assim, Jesus ignorou a ignomínia da cruz por causa da glória que lhe estava proposta. Jesus via que ia passar pela cruz, tormento, mas ele olhava além da cruz a glória que lhe estava proposta. Ele era motivado pela recompensa. Por que não? Nós somos estimulados a ter recompensa. Amém, por santo? Reinar é a recompensa. Nos incentiva a isso. Mas é justo que vocês saibam que nem todos vão ter a mesma dignidade no futuro reino. Porque nesta vida nós edificamos e edificamos de várias maneiras diferentes. Então, dependendo de como você está edificando em Cristo, você será avaliado. Amém? Todo mundo entendeu? Avança aí para mim. Qual é a proporção daquilo que vamos ter de honra no reino? Depende de quanto você trabalha agora. Duas parábolas. Parábola do talento. Ela explica isso do talento e a outra é são duas palavras. Das minas. Parábola das minas e parábola dos talentos. Jesus nos ensina qual é o futuro. Para quem investe agora. Vamos ler aqui a recompensa? Lucas 19, 16 e 18. Vamos lá? Leia comigo. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Ele pegou o que Jesus deu para ele e multiplicou e devolveu para Jesus 10 vezes mais. Esse trabalhou, não trabalhou? Recompensa dele. Respondeu-lhe: Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás o que? Autoridade sobre 10 cidades. Quem recebeu de recompensa? Maior honra, poder, autoridade. Verso 18. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. Ele recebeu e multiplicou 5. Qual é a recompensa dele? A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Amém? Que autoridade é essa sobre cidades? É que nós vamos reger nações. Nós vamos governar sobre seres humanos. Talvez um outro conceito que quem não entende de reino não entenda o que eu estou falando. A maioria pensa na história da volta de Jesus, ele arrebata a igreja, vai para o céu, acabou a história. Quando Jesus descer do céu, não acabou a história. Começou a história para nós. Quando Jesus descer do céu, não é o fim. É a abertura de um período milenar, onde os santos estarão glorificados, reinando sobre as nações sobreviventes. Quem perseverar nesse seminário vai ver tudo isso. Amanhã eu vou falar sobre o corpo glorioso. Outro assunto que quase sumiu da pauta das igrejas. Nossa transformação corpórea em corpo imortal. Vai ser maravilhoso amanhã também. Amém? Avança aí para mim, para terminar. Vamos fechar essa aula. Apocalipse 2, 26, igreja, vamos ler? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei o quê? O quê? O quê? Autoridade sobre as nações da terra. E com cetro de ferro as regerá. Exercerá regência. Quem exerce regência é príncipe. Está falando para qualquer fiel que ouviu essa palavra nesses 2000 anos. Por que a igreja não fala sobre essas coisas hoje? Tá? Jesus deixou isso escrito através de João no livro de Apocalipse. Com cetro de ferro a regerá. E a Jesus virá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Glória. Amém, povo santo? Apocalipse 5, 9, 10. E entoava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Quantos creem? Aleluia! Glória ao Rei Jesus! Meu Rei, restaura a visão da tua igreja, meu Rei. Paraba Suriana Rabachai. Meu Rei, meu Salvador, abre os olhos do entendimento da tua igreja, Senhor. Ajuda a ver a recompensa, Senhor. Galardoa os teus servos. Aleluia. Glória a Deus. Acabou? Aula de amanhã. Corpo glorificado. Amanhã é corpo glorioso, imortal. Quem quiser aprender, vem amanhã, amém? Se você tem mais alguém para trazer, pode trazer. Enquanto tiver cadeira aí, pode trazer mais irmãos, tá? Que queiram receber, de graça, recebendo um maná espiritual tremendo. Fica de pé nessa hora, igreja. Deixa eu abençoar vocês. Estou liberando amanhã, 7h30. Já estou aqui no recinto, tirando dúvidas dos irmãos chegarem mais cedo. 8 horas, essa aula maravilhosa aqui, ó. Glorificação dos corpos dos santos. Vem aprender sobre o seu futuro, em nome de Jesus. Amém? Vou descer aqui do palco. Eu quero estar no meio do povão aqui para liberar essa bênção sobre vocês. Quantos foram abençoados com entendimento nessa noite? Quantos viram coisas maravilhosas nessa noite? Irmãos do céu e da terra. Irmãos, filhos de Deus. Não existe nada mais precioso do que ter entendimento da palavra. O Senhor está revelando ao seu coração o que Ele planejou desde a eternidade para te dar. Aprove a Deus chamar a nós, seus filhos, para assumir um reino, para assumir o seu reino sobre as nações da terra. A igreja precisa aprender isso, resgatar essa visão e absorver isso no seu coração. Muitos irmãos precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Receba com carinho, persevera, porque tudo é na base da perseverança. Você não está pagando um centavo aqui. Venha de novo, você vai ser enriquecido. Eu tenho o maior prazer de compartilhar com você a riqueza do entendimento, o tesouro de Cristo. Você vai ser abençoado em nome de Jesus. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. Eu não tenho dúvidas disso. Nós estamos orando por vocês, a igreja local. Então você não veio aqui só pela sua vontade somente. Tem o livre-arbítrio, mas Deus inspirou seu coração pelo Espírito. Você veio aqui para aprender. Então vem amanhã de novo em nome de Jesus, amém? Estenda a sua destra ao céu, quem puder. Eu quero abençoar a sua vida. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa hora em que podemos estudar a tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, maravilhosa, a tua palavra tremenda, Senhor, entrou no coração dos meus irmãos. E eu creio, meu Deus, que a tua palavra não volta vazia. Ela cumprirá aquilo para qual foi designada. Eu creio, Senhor, que a semente plantada produzirá fruto. 30, 60, 100 por um.
Abençoa a mente e o coração dos meus irmãos, para ver a maravilha da tua herança, meu Deus, que o Senhor planejou para nós, seus filhos. E pela visão da tua herança, eles tenham força espiritual para perseverar até o fim e pagar o preço, se preciso for até com a morte, por amor a Jesus, nosso Rei amado. Te peço, Deus, leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder, que nenhum deles seja tocado pelo maligno. Em nome de Jesus, que eles cheguem bem nos seus lares e possam ainda nesta noite meditar na grandeza da revelação do teu reino. Abençoa suas mentes, seus corações, leva-os em paz. Eu te peço e te agradeço, meu Deus, em nome do Rei Jesus, em nome do nosso Salvador e Rei, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia.